Nesta terça-feira, líderes se reuniram para mais uma rodada de debate sobre a reforma tributária. A gente retorna a Brasília com o Bruno Pinheiro. O Bruno de volta ao Jornal Jovem Pan, com as informações sempre de bastidores, né, Bruno? Além da discussão sobre o fatiamento, o que mais esteve em pauta nesse encontro, hein, Bruno? Tiago, diversos assuntos, na verdade, uma agenda econômica antes do recesso, se reuniram na residência oficial de Arthur Lira, aqui na capital federal, voltaram aqui na Câmara dos Deputados. Um assunto está ligado ao outro. Com quem eu conversei hoje, eu conversei com ambos os lados, com parlamentares do PT, inclusive ligados diretamente ao governo Lula, que acham que isso foi um erro do governo estabelecer este veto à desoneração da folha de pagamento. E aí isso tudo gerou o quê? Uma ampla discussão. Alguns nomes da oposição acreditam que este veto foi uma forma de colocar dentro da mesma sacola e isso virar um só acordo aqui durante uma sessão do Congresso Nacional que vai acontecer na semana que vem, logo no início da semana. Essa discussão, Tiago, que entra sobre a reforma. A reforma será dividida só entre assuntos que tenham consenso ou ela vai vir com uma forma geral, completa? O relator acredita que é melhor assim. Com quem eu conversei do PT, as minhas fontes me disseram o seguinte, que aceitam que venha ela inteira e o que tiver que ser tirado, que ser dividido, que aconteça em plenário e que não fique com receio de sofrer uma derrota e não coloque isso em votação. Acontece que é necessário um outro acordo para colocar isso em votação, a derrubada do veto sobre a desoneração. Com quem eu conversei hoje um pouco mais cedo, eles acreditam que é a hora de colocar os 17 setores na mesma discussão, ouvir justamente o que está acontecendo para tentar entender e logo levar a derrubada do veto. Se a derrubada do veto não acontecer, assuntos importantes também não serão colocados em votação, assim como a sessão do Congresso, outros vetos e o orçamento do governo, que também é muito importante. Eu fiz um questionamento à minha fonte hoje, se isso não acontecer, se essa ginástica for necessário, se existe um receio do governo novamente investir em liberação de emendas PIX, como é chamado. E o que eu vi é o seguinte, é que tem diversos nomes que acabou fazendo um acordo com o Palácio do Planalto, que se comprometeu em receber esse repasse, essa emenda, e que até agora esse acordo não foi cumprido. Resumindo aqui, Tiago, o PIX não chegou e diante disso fica difícil de novos acordos serem realizados aqui no Congresso Nacional para uma sessão do Congresso assim como essa. Isso que eu ouvi, que não é uma pauta de esquerda ou de direita, é um tipo de pauta econômica que é importante para a forma geral em todos os estados e que é necessário essa discussão. A sugestão sobre a desoneração é o seguinte, que seja derrubado este veto, estenda mais um ano, coloque em discussão com todos os setores e vão rever a legislação. Repito, isso é uma expectativa, a realidade é muito diferente. Agora, o que chamou a atenção é que tem diversos nomes aliados do Palácio do Planalto reclamando que o PIX, que a emenda que foi acertada, essa ainda não chegou, Tiago. E só para fechar, Bruno, você falou bem sobre as emendas, mas essa sessão que vai discutir os vetos presidenciais, essa sessão vai ficar para dezembro, né? Não tem mais tempo também. Exatamente, esta sessão, a expectativa, nossa repórter Yasmin Costa apurou agora há pouco, que será no dia 7, então já na semana que vem, só que até lá é necessário novos acordos, entender se vão aceitar a derrubada do veto, porque existe ali uma expectativa de governistas que é o seguinte, a gente aceita a derrubada, mas é necessário a aprovação do CARF, e esse CARF ainda não chegou em um consenso, está longe de ter uma opinião unânime em relação a isso, então tem diversos assuntos que eles querem colocar em negociação, repito, tudo dentro de uma mesma sacola, mas a oposição espera individualizar e não fazer um acordo no atacado, como está sendo chamado ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Tiago. É isso, Bruno Pinheiro de Brasília, até já. Bom, Dora Kramer, essa discussão dos vetos atrelada ao pagamento das emendas, né? Os parlamentares estão interessados nisso e não importa se é do governo ou se é da oposição.
Pois é, você vê que tem um engarrafamento, né, de assuntos. E a gente vai ter, porque essa semana não conta mais, a semana do dia 5 até o dia 15, são 10 dias para resolver coisas que vão ter, muitas vão ficar para o ano que vem, porque há prioridades ao orçamento, onde há uma questão das emendas também, porque o relator quer estabelecer um calendário para a liberação de emendas exatamente para resolver esse problema. E tem a tributária, que é essa questão aí, se fatia, se não fatia, se promulga inteira. Então, sem contar lá no Senado, indicação do STF, PGR, enfim, muita coisa. Eu acho que o Congresso vai estabelecer aí umas prioridades, e vai deixar muita coisa para o ano que vem, e a gente também não pode descartar a possibilidade de haver uma convocação extraordinária do Congresso, seja por iniciativa do Executivo ou do próprio Parlamento durante o recesso.